Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a macabra história de George, um comerciante de veículo que fez um pacto com o demônio. O demônio entre nós. Nós sabemos que muitas batalhas já foram travadas entre as pessoas do bem e as pessoas do mal. Ou seja, um verdadeiro duelo entre anjos e demônios. Triste é saber que essa batalha atravessou os anais da história, e esses duelos foram atravessando os séculos, as décadas, chegando até os dias de hoje. Enfim, essa batalha então deixou o mundo celestial para acontecer aqui na Terra. Deus tenta angariar mais e mais fiéis, mas o demônio nunca deixou por menos. Nos anos de ouro da economia americana, George estava faturando horrores com sua agência de automóveis. Eram muitos os modelos à venda em sua loja. Haviam ali Fords, Chevrolets, Mercedes-Benz e muitas outras marcas. Enfim, George estava dando pulo de felicidades. Ao menos de 3 a 4 carros por dia ele estava vendendo. Isso o deixara em êxtase, uma vez que as coisas iam muito bem. Enfim, então, agora ele poderia oficializar o seu casamento com a bela Emily. Tudo o que George mais queria era ter Emily nos seus braços, para juntos construírem uma bela família. As notícias eram boas de todos os lados. Tão logo Emily percebeu que George estava ganhando muito dinheiro e, com o dinheiro entrando de forma abundante, Emily não teria dificuldades para conseguir a autorização de seus pais para aquele casamento. Já que os pais de Emily eram católicos fervorosos e só permitiriam que Emily saísse de sua casa quando bem amparada por um homem que a amasse e tivesse ao menos meios de dar a ela uma boa vida. Isso tanto era verdade que George frequentava as missas dominicais ao lado de Emily e seus pais. Condição essa que já tinha sido imposta pelos pais da bela Emily. E foi assim que o casamento veio. E tudo era um mar de rosas. As coisas fluíam muito bem. George estava ganhando muito dinheiro em sua agência, enquanto Emily ficava cuidando dos afazeres domésticos. Alguns meses após o seu casamento, numa certa noite, quando George chegou em casa, ele resolveu dizer a Emily que estava na hora de terem um filho. Afinal, dizia ele, isso era tudo o que ele sempre sonhou em ter. Sim, um filho para poder amá-lo como nunca. Emily, naquele momento, nada respondeu. Apenas ficou calada e procurou despistar de alguma forma. George percebeu então que algo estaria errado após a resposta de Emily. E foi então que as brigas começaram e pareciam não ter fim. Num certo domingo, George estranhou quando na missa o padre Bennett, junto com os pais de Emily, o Sr. Watson e a Sra. Margaret, resolveram conversar com George e Emily. Naquele momento, George parece ter percebido. Algo não fazia sentido. E foi então que tudo veio à tona. Apesar de ser jovem e bela, Emily tinha um problema de saúde que a impedia de ter filhos. Mas isso eles nunca disseram a ele.
qual seria o motivo, pensou George. Naquele domingo, então, George ficou arrasado, enquanto os pais de Emily, junto com o padre Bennet, tentavam acalmá-lo. Tudo o que ele queria, então, era dar o fora daquele lugar. Depois de receber essas notícias que foram para ele como uma punhalada em seu coração, ele então saiu dali triste e desesperado. Emily então o acompanhou, tentando acalmá-lo e talvez tentar explicar o inexplicável. Os dois entraram no carro. George saiu de maneira bem abrupta, cantando pneus e cegamente em alta velocidade. George, furioso, então começou a praguejar Emily, dizendo do que adiantava ir à igreja todos os domingos, rezar e nada. Se Deus não me permite que você nem possa me dar um filho, se é tudo o que eu quero, sim, uma bela mulher e um filho. Afinal, foi por isso que eu me casei com você. Eu faria qualquer coisa por isso, mas já que Deus não nos deu um filho, eu vou pedir ao diabo então. E foi no calor dessa discussão que a tragédia aconteceu. Num deslize de segundos, George perdeu o controle do carro, que capotou por várias vezes seguidas. Algumas horas depois, George acordou na maca de um hospital, ainda sonso e com uma forte dor de cabeça. Mas, fora isso, ele estava bem. A movimentação do lado de fora era muito grande. Quando a mãe de Emily, a senhora Margaret, e o pai de Emily, o Sr. Bennet, entraram em seu leito para dar uma trágica notícia. Sim, Emily não havia resistido. Infelizmente, no momento em que o carro capotava, Emily foi lançada para fora do carro, tendo seu corpo esmagado. George, porém, escapou como por um milagre. Mas, mesmo assim, os pais de Emily não pouparam críticas a ele, dizendo que se ele não tivesse agido daquela maneira, Emily ainda estaria viva. George esboçou uma tristeza momentânea, mas também praguejou ali mesmo os pais de Emily, pedindo para que eles saíssem dali imediatamente. E foi nesse tumulto todo que uma médica foi chamada para dar a George um calmante para que ele dormisse e apagasse. Alguns enfermeiros estavam ali e tiveram um pouco de dificuldade para segurá-lo. Mas quando aquela médica chegou, George se acalmou instantaneamente, como por um milagre. E foi logo assim que ele pôs os olhos na bela doutora Maggie. Maggie era uma médica linda, uma mulher dessas com pele que parecia um pêssego de tão lisa e com aqueles seus belos cabelos longos e negros esparramados em seus ombros. George então ficou alguns dias no hospital e saiu ileso como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, ele não conseguia tirar o rosto daquela médica de sua cabeça. Logo que saiu do hospital, George e a bela médica Maggie acabaram ficando muito amigos. Tão amigos que George acabou se esquecendo por completo de sua bela Emily. Emily, que foi enterrada nos dias em que George esteve internado naquele hospital. Mas, enfim, Emily já fazia parte do passado. Agora, os pensamentos de George se voltavam para a bela médica. Os pais de Emily abominaram aquele comportamento de George, uma vez que havia apenas alguns meses que ele estava viúvo. E, no entanto, agora ele já planejava se casar com a bela médica. E foi assim que a vida continuou para George. Enfim, se casando com a bela Maggie. Até parecia um sonho. Sua vida então começou a ganhar cores novamente. O grande sonho de sua vida então foi realizado. Maggie ficou grávida e lhe deu um belo filho, o qual eles deram o nome de Nathan. Alguns anos então se passaram. George, Maggie e Nathan viviam numa bela casa. Eram uma família feliz, já que nada lhes faltava.
Então, em um determinado dia em sua loja de automóveis, que George teve uma visita inesperada. Era o padre Bennett, que veio perguntar a George por que ele havia abandonado a igreja. George ainda respondeu em um tom amistoso ao padre Bennett. Sabe, reverendo, minha Maggie não é muito chegada à igreja. Tanto é que na minha casa ela não permite nem crucifixo nas paredes. O padre fixou os olhos em George e disse: Deus cuida das suas ovelhas, meu caro George, e você se desgarrou, mas estou aqui para resgatá-lo. George olhou e sorriu levemente ao padre Bennett, respondendo: Qualquer dia, padre, eu apareço por lá, não se preocupe. Eu vou tentar levar a minha bela Maggie e o Nathan também. Ao sair, o padre então entregou nas mãos de George uma garrafa bem pequena. George, curioso, perguntou: O que é isso, padre Bennett? Isso é água benta, meu filho. Já que não tem crucifixos em sua casa, acho que um pouco de água benta não vai atrapalhar. Jogue pelos cantos da casa. Isso é muito bom para abençoá-la. George, enfim, pegou a água e agradeceu ao padre, que lhe virou as costas e foi embora. Naquela noite, assim que George pisou os pés em sua casa, ele então percebeu algo diferente no comportamento da bela Maggie e de Nathan. Os dois não lhe deram atenção e Maggie foi logo perguntando: O que aquele padre foi fazer em sua loja? Diga, seu idiota. George ficou pasmo. Afinal, ele nunca tinha visto a Maggie se comportar daquela maneira. Até mesmo Nathan o olhava com olhos bem furiosos. Assim que George tirou do seu casaco a pequena garrafa com água benta, Maggie pareceu ter entrado num estado de agonia completo, evitando pôr os olhos naquela pequena garrafa. E de repente, George deixou a garrafa cair no chão. E foi aí que as coisas ganharam um enredo bem macabro. A água era benta, mas ao tocar os pés de Maggie, foi então que uma fumaça estranha começou a sair, como se queimasse. Aquilo parecia um ácido derretendo a pele de Maggie. A pele de Maggie então começou a se abrir como se fosse uma costura, se rasgando ao meio. E aquilo foi se revelando como uma ave quando quebra uma casca de ovo para sair de dentro. A bela e doce Maggie foi se transformando numa criatura horrenda. A começar por seus pés, que agora pareciam ter cascos, como um bode ou uma cabra. Nathan também grunhia e rasgava a roupa para sair daquela casca humana. Depois de alguns minutos, a bela Maggie então se transformou num demônio gigantesco de uns 2 metros e com asas e garras que pareciam mais um tridente. A criatura, que um dia era tida como Maggie, ainda disse a George: Estávamos indo tão bem, mas você estragou tudo. Você se lembra no carro quando você chamou por mim e me pediu um filho? Eu vim e te dei um filho. George então se lembrou daquela noite, quando ele disse à bela Emily que, se Deus não lhe desse um filho, ele pediria ao diabo. E foi isso que aconteceu. A criatura então se dirigiu a ele com passos bem lentos, com aqueles cascos de bode, lhe rasgando o peito com um só golpe. Ali mesmo, George caiu e nunca mais se levantou. A criatura então galgou pequenos passos até o pequeno demônio, que era Nathan, e o agarrou, abrindo aquela porta, ganhando os céus naquela noite. Há quem diga que George ainda ouviu a criatura dizer: Vamos atrás de outra alma, já que essa está condenada. E uma gargalhada terrível foi ouvida naquela noite. Boa noite.